Gênesis 26. Olha o título da mensagem, da palestra. Aqui, ó, os planos de Deus. Pode até baixar mais um pouquinho o tempo sobre isso, por favor. Os planos de Deus vezes os meus planos. Próximo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2. Olhe para o pastor. Os planos de Deus, eles são superiores aos nossos. Os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. Os planos de Deus, eles são melhores que os nossos planos. Quando Satanás devastou a vida de Jó, e Jó ficou sem nada, o homem mais rico de um país ficou absolutamente sem nada. Deus foi lá e restituiu em dobro, para ficar muito caracterizado que os planos de Deus é sempre maior do que qualquer destruição que o diabo possa provocar. Claro que para o diabo, o prazer do diabo é ver a pessoa na miséria, na pobreza, na escassez e sem nada. Mas os planos de Deus sempre são superiores, sempre são maiores que os nossos planos. Os planos de Deus sempre são melhores que os nossos planos. Você, por exemplo, é uma pessoa que tem os seus planos. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela faz um plano para viajar, e se ela fica doente? Acabou os planos. Acabou os planos. Às vezes a pessoa, ela tem um plano de comprar alguma coisa, surge uma emergência mais grave, acabou o quê? Acabou os planos. Ou senão a pessoa vai ter que adiar aqueles planos. Mas nunca se esqueça que nem o diabo, ele pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Nem o inferno inteiro pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Só existe uma pessoa que pode estragar tudo, ou atrapalhar tudo, é o próprio ser humano. Quem estragou tudo no jardim do Éden? Foi Deus? Quem estragou tudo? Quem foi? Foi o diabo. Não. O diabo só incitou. O diabo só apresentou a Eva lá, a deixa dele. Quem estragou tudo foi Adão e Eva, foram ambos juntos. Os planos de Deus eram eles viverem em plena harmonia no jardim do Éden. Não precisava trabalhar, tinha de tudo, os animais viviam em grande harmonia, a terra vivia em harmonia. Era o plano de Deus para a criação humana. Mas o homem foi lá e estragou. O homem com a mulher foi lá e estragou. Então a única pessoa que pode estragar tudo que são os planos de Deus para a sua vida é você mesmo. Olha o que diz aí em Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gerar é uma cidade. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à sua descendência todas estas terras, e por meio delas serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12, para a gente encurtar a história. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, quer dizer, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E enriqueceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Sentado,
feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que nessa palestra que vamos falar, use a minha mente, use os meus lábios, use a minha vida, para que nem que seja uma palavra, venha ajudar essa pessoa, meu Deus, nos seus desafios para vencer, meu Deus, não só na vida financeira, mas para se vencer, meu Deus, em todas as áreas da sua vida. É o que eu te peço, meu Deus, pela fé, que os que creem diga assim mesmo, assim seja. Preste atenção no telão. Próximo. Comece a viver os planos de quem, gente? Qual eram os planos de Isaac? Os planos de Isaac era fugir da fome. Os planos de Isaac era sair daquela terra seca. Os planos de Isaac era descer ao Egito. Mas Deus, através do anjo, disse a Isaac: não desças ao Egito. Assim como eu fui com teu pai Abraão, assim eu serei contigo. Mas por que Deus queria evitar que Isaac descesse ao Egito? Porque quando o povo de Israel desceu para o Egito, o povo se tornou o quê? Se tornou escravo. Era terra de escravidão. Engraçado que a Bíblia não fala que subir para o Egito. Fala o quê? Descer. Quando a vida financeira de uma pessoa está de mal a pior, ela está subindo ou descendo? Ela está descendo. Por isso Deus disse para ele: fica na terra de Gerar, não desças. Os pensamentos, os planos de Isaac era recomeçar em outro lugar, era recomeçar em outra terra, era recomeçar a sua vida, porque na cabeça dele, os planos que ele tinha em outro lugar seria melhor do que naquele lugar. Mas esses eram os planos de Isaac, mas não eram os planos de quem? Não eram os planos de quem? Eu vou contar uma coisa particular minha em relação a isso, porque antes eu vim para a obra, eu sabia de ser obreiro. Você sabe quais eram os meus planos? Era ser empresário. Toda segunda-feira eu estava lá na Catedral do Rio, orando para Deus: ó Deus, me dá uma direção, Deus, me dá uma ideia, para eu abrir meu próprio negócio. Eu trabalhava como funcionário há 4 anos numa empresa multinacional, e eu vivia pedindo para Deus: ó meu Deus, abençoa, meu Deus, me dá uma ideia, para eu abrir meu próprio negócio. Toda segunda-feira eu estava buscando pela prosperidade. Então os meus planos era eu me tornar o quê? Um empresário. Só que não eram os planos de quem? De Deus. Eu tinha uma coisa em mim, que o obreiro falava no grupo jovem, o obreiro, eu digo do grupo jovem porque eu era do grupo jovem, então era mais familiarizado com os obreiros do grupo jovem. O que eles falavam para mim, eu via Deus. Aí o obreiro chegou assim e falou: Ronaldo, você vai fazer aula de candidato a obreiro. Eu olhei para a cara dele: sim, senhor. Mas se ele perguntasse se eu queria, a resposta seria: obreiro, o senhor não leva mal, mas não quero ser obreiro não, porque eu não queria ser. Mas eu tinha uma coisa chamada obediência. E aí eu fui, fiquei quase um ano. E quando Deus não colocou o desejo, Deus também não levantou. Aí passou um tempinho, o obreiro chegou e falou assim: ô Ronaldo, você vai fazer a aula de candidato a pastor, tá? Se ele perguntasse: você gostaria de ser pastor da Universal? Qual era a resposta? Não, porque eu queria ser o quê? Meus planos eram ser o quê? Eu orava para Deus: ó Deus, se o Senhor me prosperar, eu vou ser patrocinador da tua obra, eu vou patrocinar, meu Deus, novas igrejas, eu vou patrocinar os programas da igreja, meu Deus, me prospera. Eu ia para prosperar segunda-feira, era a minha visão, eram os meus planos. Mas como o obreiro falou que eu tinha que participar, aí eu fui participar da aula de candidato a pastor. Fiquei quase um ano. Eu vi um monte de pastor tirando exames, eu não tirava um sequer, porque não eram os meus o quê? Não eram os meus planos. Então eu não tirava exame. Até o dia que eu fui atendido pelo pastor, e falou assim: ó, segunda-feira, pastor Márcio Carote, hoje é o bispo Márcio, vai te atender, você tem que estar aqui com os exames. Eu tinha uma semana para tirar. Nem sei quantos exames eram, se era 8, sei lá quantos exames. Tirei tudo em uma semana. Tudo em uma semana. No hospital pago, eu não paguei um centavo. No hospital pago, que eu nunca tinha entrado na vida, eu fui lá para tirar os exames.
O rapaz falou assim: cadê o pedido médico? Eu falei: não tem. Ele falou assim: então não tem como. Eu falei: não, mas eu vou pagar. Ele falou: não, mas não é assim que funciona. Fiquei lá no cantinho e falei: bom, não é a vontade de Deus, sabe? De repente apareceu uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Falou assim: qual é o seu problema? Eu falei: eu precisava tirar esses exames, mas eu queria pagar. E o rapaz falou: não. Eu falei: peraí. Olha como é que é Deus. Peraí. Aí ela foi lá, foi cá, eu vi ela só passando de um lado para o outro, eu olhando. Daqui a pouco ela volta e fala assim: o médico falou que não dá para fazer nada disso não, mas mandou eu fazer. Eu falei: pronto, é Deus que me quer mesmo. Fez todos os exames. Ela falou assim: daqui a 2 dias você volta e me procura. 2 dias eu voltei. Ela falou: tá aqui, ó. Eu falei: quanto é que é? Não é nada. Eu assim, eu falei: não tem jeito não, Deus me quer. Se você me perguntar hoje: pastor, o senhor ainda tem algum desejo de ser empresário? Nenhum. Diante de Deus, nenhum. Não, hoje eu tenho certeza que eu não seria uma pessoa completa, eu não estaria em paz comigo se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo agora. Hoje eu me sinto completo fazendo isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Hoje eu me sinto completo, realizado em pregar. Eu me sinto completo com isso. Às vezes eu vejo na televisão lugares maravilhosos. Às vezes eu vejo na televisão carros lindíssimos. Às vezes eu vejo na televisão casas maravilhosas. Sabe qual é o pensamento que vem na minha cabeça? Poxa, meu Deus, o que eu posso ter? Isso aqui, ó. Não vem na minha cabeça: poxa, eu poderia desfrutar de algo assim. Não tem. Porque isso não me preenche, me satisfaz. Me satisfaz isso aqui, ó. Mas vem logo assim: poxa, meu Deus, o que eu posso ter muito melhor. Isso aqui é para o teu povo. Mas por quê? Porque Deus realizou na minha vida os planos. Os meus eram uns. Os planos de Deus eram outros. Então comece a viver os planos de quem? Ao invés de você orar: meu Deus, eu quero isso, meu Deus, eu quero aquilo, meu Deus, eu quero aquilo outro. Comece a orar assim: meu Deus, eu quero estar dentro dos teus planos. Realiza os teus planos na minha vida. Quando você deixar Deus realizar os planos dele na sua vida, você pode ter certeza, o que ele fizer, você se sente em paz e completo. É tão interessante que eu pagava as prestações da casa da minha mãe. Minha mãe é viúva. E ela pagava as outras coisas, comida, água, luz, enfim. Então a gente dividiu assim. No último mês que eu paguei a última prestação, falei: agora sim, agora vai sobrar dinheiro bastante agora para poder comprar o que eu quero. No outro mês eu vim para a obra. Olha como é os planos de Deus. Para minha mãe não ficar sem ter um lugar, para ela não morar de aluguel, para ela não ter onde ficar, Deus só permitiu eu vim quando ela já tinha lugar para ela ficar. Olha como é que é os planos de quem? Hoje minha mãe tem a casa dela lá no Rio, construiu outra casa em cima, vive lá no campo dela em paz como obreira, ganhando almas, fazendo o que os obreiros fazem aqui. Os planos de Deus são melhores que os seus. Os planos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus é superior aos seus. Aprenda a orar. Por isso é um versículo na Bíblia que diz: pedi, pedi e não recebeis. Porque pedis o quê? Às vezes você pede tanta coisa e você não sabe o que Deus tem para você. E às vezes você fica questionando a Deus, xingando a Deus, muitas das vezes brigando com Deus, porque você não está entendendo os planos de Deus. Se você entendesse os planos de Deus, quando Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego ser jogados no fogo, é porque Deus queria que eles morressem queimados? Não, é porque Deus queria dar um livramento grande para toda a Babilônia ver quem era Deus. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, até Nabucodonosor, que era o rei daquela época, na época a Babilônia mandava em tudo, no mundo inteiro, todo mundo se curvava para a Babilônia. Ele disse: olha, a partir de hoje todos vão invocar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha os planos de Deus. Próximo: permaneça nos planos de quem? Deus disse para Isaac: olha, assim como eu fui com Abraão teu pai, assim eu serei. Abraão teve 2 erros na vida, e quem nunca errou que atira a primeira pedra. Primeiro erro de Abraão, sabe qual foi? Deus tinha dito para ele que ele ia ter uma descendência com as estrelas dos céus e com madeira da praia do mar. Passou-se alguns anos, já mais velho do que antes, Sara mais velha do que antes. Aí Sara me chega para Abraão e fala assim: Abraão, acho que é melhor você ter um filho com H.
condição física, Abraão também olhou para o tempo, e aí Abraão aceitou aquilo, dormiu com Agar, nasceu o filho, daqui um tempo ele teve que mandar o filho o quê? Embora. Não saia dos planos de Deus, não importa o tempo, não importa a sua condição humana, o que importa é que você está vivendo dentro da vontade de quem? De Deus. Os planos de Deus é a vontade de Deus. A segunda vez foi quando Abraão quis descer para o Egito. Por isso que Deus falou para Isaac: não desce mal, não vai não. Ele quis descer para o Egito. Quando ele desceu para o Egito, Abraão, o faraó colocou 2 olhão desse tamanho na mulher dele. Opa, bonita desse jeito? Não, vai ser minha. Vai ser minha agora. E Abraão, com medo de morrer, falou: minha irmã era meio irmã, né? E aí, quando o faraó estava se preparando para ir dormir com a mulher de Abraão, Deus não sonhou e falou assim: não deita para ela não, ela é casada, senão eu vou acabar com o teu reinado. Rapidinho ele foi e devolveu a mulher para Abraão. Se não fosse Deus, ele teria perdido até a esposa. Quando você se afasta dos planos de Deus, você só perde. Tem gente se dando mal, tem gente que está se arrebentando na vida, porque vive fugindo dos planos de quem? Para de fugir dos planos de Deus. Para de fugir dos planos de Deus. Aprenda a ficar na dependência de Deus, nos planos de Deus. Deus nunca falhou. Será que você vai ser a única pessoa em toda a criação, em todos os anos, que Deus vai falhar? Logo você? É óbvio que não. Só para me terminar, lembra de Jó, que nós falamos semana passada? Quais eram os planos de Deus? Jó, vai a Nínive e prega o Evangelho. Jonas, perdão. Mas como Jonas tinha algo contra o povo de Nínive, sentimento, pegou, desceu para o barco, pagou e foi para Tarsis, porque ele quis fugir dos planos de Deus. Veio a tempestade, veio a baleia e Jonas foi para as profundezas. E quando Jonas não reconheceu, ficou nas profundezas. Quando ele reconheceu, a baleia cuspiu Jonas na terra. Quando Jonas foi pregar em Nínive, todos os bárbaros, a cidade inteira se arrependeu, começando do rei até as crianças se vestindo de pano de saco e buscaram misericórdia em Deus. Por causa de um sentimento, Jonas não queria que aquele povo se convertesse para não ser salvo, mas os planos de Deus são maiores que os nossos. O bispo Macedo vivia falando para o pastor da igreja que ele era membro: pastor, eu quero pregar o Evangelho, deixa eu fazer uma reunião. Mas Edir, não é ainda a tua vez aqui. Mas pastor, está queimando dentro de mim, pastor. Isso está me consumindo. Falar de Jesus, pregar o amor de Jesus, salvar quem está perdido, isso está me consumindo, pastor. Ô Edir, você tem muito que aprender, Edir. Você tem muito. Você tem que comer muito feijão com arroz, Edir. Tem que aprender. Não é assim. Sabe uma coisa? Que é melhor você continuar no seu emprego. O plano do bispo Macedo era pregar para uma igreja. Era ter uma igreja para pregar, melhor dizendo. Hoje, só em São Paulo são mais de 1.200 igrejas. Só em São Paulo. São quase 6.000 templos que nós temos espalhados pelo mundo afora. Hoje ele tem quase 6.000 igrejas para ele poder pregar se ele quisesse. Se ele quisesse. Olha como os planos de Deus são maiores que os nossos. Permanece no plano de Deus. Para de querer fugir. Para de querer sair dos planos de Deus. Quem está entendendo, pastor? Para a gente terminar, fique de pé. Próximo. Creia no plano de quem? Creia no plano de quem, gente? O processo pode ser difícil. O processo pode ser doloroso. O processo pode ser complicado. Às vezes você nem está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Sabe aquela história? Quanto mais ora, mais assombração aparece. Às vezes você fala assim: poxa, quanto mais eu faço congresso, quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu faço reunião, quanto mais eu faço propósito, mais o cerco se fecha. Às vezes você não está nem compreendendo. Será que o bispo Macedo estava compreendendo quando ele foi preso? Hein, gente?
Mas você pode até não entender, mas se você estiver obedecendo, se você estiver vivendo os planos de Deus, às vezes é nessa terra difícil que você está vivendo que Deus vai te honrar. Às vezes é nessa situação difícil que Deus vai te honrar, porque quando toda a família sua vê, você que estava aqui, agora você está aqui contando testemunho, muitos deles vão se converter. Às vezes você não entende, porque Deus permite certas coisas. Só confia. Tem horas na vida, vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. Quando você já fez tudo e não tem mais nada para fazer, então te resta uma única coisa: confiar em Deus. Quando você já fez tudo, para ouvir isso, quando você já fez tudo o que você tinha que fazer nessa vida, em relação à fé, corrente, tudo mais, e não tem mais nada que você possa fazer para reverter qualquer situação, vai te restar uma única coisa. Deus vai te permitir isso acontecer. Você que já não está permitindo, vai te restar uma única coisa, chamada confiança. Confia no plano de Deus. Outros que confiaram, a vida é outra, a sua também será. Pegue a palavra de Deus, coloque junto o seu coração. Eu creio nos planos de Deus, eu creio nas promessas que Ele fez para mim. O mundo pode até duvidar, confio no Senhor, tudo vai se cumprir. Fala para Deus que você aceita os planos dele na sua vida. Fala para Deus, minha amiga, que você quer estar nos planos dele. Você tem os seus planos, mas os planos de Deus é superior. Os planos de Deus são melhores. O plano de Deus é superior ao seu plano ou aos seus planos. Oh, meu Senhor Jesus, o Senhor, meu Deus, tem os seus planos. Não está escrito, meu Deus, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Meu Deus, eu quero estar, meu Deus, nos planos de Deus. Eu quero estar, meu Deus, dentro dos planos de Deus. Eu quero estar, meu Deus, na vontade de Deus, porque eu sei, meu Deus, que os teus planos preenchem. Eu sei que os teus planos nos traz paz interior. Eu sei que os teus planos, meu Deus, é para algo maior, é para algo, meu Deus, melhor. Quando, meu Deus, os teus planos, o Senhor tem liberdade, meu Deus, para, meu Deus, realizar os teus planos na vida de uma pessoa, pode ter certeza que a vida daquela pessoa, meu Deus, será outra. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, eu te peço para que os planos teus, a tua vontade seja feita em nossas vidas. Diga comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu te peço que seja os teus planos, a tua vontade na minha vida, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu creio nos planos de Deus, eu creio nas promessas que Ele fez para mim. O mundo pode até duvidar, confio no Senhor, tudo vai se cumprir. No tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. E os que creem, diga graças a Deus. Amém? Eu vou fazer a última oração. Não vou pedir nem para você sentar, vou pedir para você assistir de pé e a gente vai fazer a oração final. Lembrando que quarta-feira nós vamos estar falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse: vermelho, amarelo, branco e preto. O que significa esses 4 cavaleiros? Porque a gente já está vendo na televisão que é o fim de tudo. Não falta quarta-feira. Você vai ver como estamos tão perto do fim, mais perto do que você pensava. Pode colocar para mim, por favor. Não é mais uma novidade que existe um grande incentivo popular em pautas como a cirurgia de mudança de gênero, principalmente em crianças e adolescentes. Este especialista
A razão é a chamada ideologia de gênero, ou seja, pensamentos que impõem a existência de um terceiro gênero, além do masculino e do feminino. Os países foram implementando essas políticas públicas, por quê? Porque quer-se realmente fazer uma nova sociedade. Por isso, todo o processo de redesignação de gênero exige um grande acompanhamento psicológico antes de ser efetuado, pelo conflito interno de cada paciente em relação à sua identidade. É fundamental um acompanhamento em saúde integral daquele indivíduo, primeiro tentando se compreender quais são as demandas, o que aquele indivíduo busca, qual tipo de ajuda que aquele indivíduo quer. Mesmo com todo esse acompanhamento, muitos transgêneros se arrependem das mudanças feitas em seu corpo. Eu me arrependi de ter feito a cirurgia, me arrependi de ter feito toda a mudança no meu corpo, porque se eu não tivesse passado por todo aquele processo de mudança no meu corpo, hoje o meu corpo seria adequado com os meus sentimentos hoje. Se adultos reconhecem que cometeram um erro ao modificarem seu corpo, será que uma criança teria autonomia e maturidade psicológica para tal decisão? Então a gente precisa entender que nessa primeira infância existe todo um progresso biológico, psicológico, e o social. Então a criança desde muito pequena ela vai crescendo e nessa primeira infância, até os 7 anos de idade, a criança ela não se volta para as questões da sexualidade em si, até porque ela não tem uma maturidade emocional e cognitiva para isso. Gustavo começou a transição, ele tinha dos 4 para 5 anos. Submeter crianças a tal cirurgia implica em submetê-las a possíveis complicações de saúde. O americano fez a cirurgia de mudança de sexo e também se arrependeu. Parece que existe uma cura maravilhosa, que você faz a cirurgia e tudo mais, e 7 anos depois, quando a transição meio que se completa, você olha para um lado, olha para o outro e percebe então que não ajudou em nada, e que a cirurgia vem com um monte de problemas de saúde. Seguindo o conceito de saúde pública, o Estado, além de prevenir doenças, deve também prolongar a vida, possibilitar a saúde e a eficiência física e mental. Porém, está sendo priorizado um procedimento de autoaceitação, que possivelmente trará mais complicações de saúde do paciente, tanto física quanto psicológica, em um país em que o sistema de saúde já é falho. Vamos orar pelas nossas crianças. Dia 1º de outubro, todos nós temos um compromisso com quem? Irmos nas urnas e elegermos pessoas para o Conselho Tutelar, mas pessoas que sejam compromissadas com o que é justo, com o que é lícito, com o que é verdadeiro. Você pode votar em até 5 pessoas para o Conselho Tutelar, amém? Caso você ainda não procurou se informar qual é o colégio de votação, que pode ser que o colégio que você vote esteja fechado. Não são todos os colégios que funcionarão no dia 1º de outubro. Apenas algumas escolas estarão funcionando. Às vezes quem vota numa escola vai precisar votar em outra. Por isso nós deixamos os cartazes ali nos banheiros, nos toaletes, para orientação. Se você ainda não procurou um dos nossos colaboradores, a gente está fazendo isso para ajudar as pessoas a se conscientizar, para que a pessoa, quando chegar lá com título de eleitor e um documento com foto, está o colégio fechado, enche agora. Onde é que eu vou votar? Então, por isso a gente já está conscientizando para ajudar você nesse sentido, tá bom? Levante tudo aos céus. Meu Deus, nessa última oração, queremos te pedir, meu Deus, em favor de todas as crianças. Embora não é só orar não vai resolver, mas é orar e agir, é orar e atuar. E nós, meu Deus, iremos votar sim. Não é obrigatório para quem não se importa, mas para quem é cidadão do céu, cidadão da fé, para
parte, meu Deus, não é só obrigação, é questão de honra. Porque se podemos apoiar pessoas, meu Deus, pessoas que realmente estejam compromissadas em ajudar quem está perdida, como as crianças, então vamos sim, meu Deus, porque Jesus faria o mesmo se tivesse em nosso lugar. Eu sei que quem ama a Deus ama o próximo, quem ama Jesus ama as crianças. Leva o teu povo na fé, pois entregamos essa noite em tuas mãos, meu Deus, e que o teu povo saia daqui para viver os planos de Deus, e todos digam assim seja. Gente, uma noite maravilhosa para vocês. Quem quiser falar com a gente, estamos à sua disposição. Tchau, igreja!